As bibliotecas de hoje não são mais como antigamente. Aqueles espaços sisudos onde o silêncio predominava deram lugar a estruturas dinâmicas, que abrigam uma série de outras atividades artísticas e culturais que vão muito além da leitura. As bibliotecas da Univale, por exemplo, oferecem um programa de ação cultural, que organiza uma série de eventos abertos à comunidade. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, o também acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Catiane. Boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil. Tem um e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. É isso mesmo, Lucas, e a nossa convidada de hoje é a Edna Calegaro. Ela é responsável pelo Serviço de Ação Cultural da Biblioteca Central Comunitária aqui da Univale. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a vocês, boa tarde a todo o pessoal que nos vê e nos ouve, né? É uma honra e uma alegria para mim estar aqui hoje conversando com vocês. Bacana. Edna, a gente já começa te perguntando qual o objetivo do Serviço de Ação Cultural da Biblioteca Comunitária aqui da Univale? Bom, o Serviço de Ação Cultural, ele pretende, o objetivo é criar um diálogo, né? Um diálogo dinâmico com a comunidade. Então, nós partimos de 3 verbos, digamos assim, que é informar, discutir e criar, né? Então, a partir desses 3 verbos, nós trabalhamos com um tema gerador, que é desenvolvido durante o ano todo, né? Que é planejado, pensado, pesquisado, desenvolvido durante todo o ano e a partir desse tema, então, a gente vai trabalhando com essas 3 ações, né? Que embasam, né, todo o nosso planejamento. Então, as bibliotecas em si, elas têm a função de informar as comunidades às quais elas servem, né? E isso não é de hoje, né? E a questão de discutir, de criar dentro da biblioteca também não é uma coisa tão nova assim. A própria Biblioteca de Alexandria já acontecia isso. Então, era um espaço onde as pessoas, né, vinham para se informar daquilo que tinha ali, a partir dali discutir e criar um novo conhecimento, né? E hoje, mais do que nunca, as bibliotecas têm essa importância e têm essa função, né? E há uma demanda para isso, de que exista um espaço onde o conhecimento está, na verdade, são as informações, né? Que estão nos livros, nos periódicos, né, nas revistas, hoje nos DVDs, nos CDs, nas próprias bases de dados que são online. Então, a informação está ali, né, está toda ali disponível para as pessoas. Mas essa informação ela vai ter uma utilidade, ela vai ter um significado a partir do momento que ela for utilizada. Então, ela é utilizada e ela é ressignificada e assim se transforma no conhecimento, né? E não só nesses espaços, a gente percebe que hoje a informação, ela está nas pessoas, né? Muito, ela está nas obras de arte, ela está na música, ela está em vários suportes e em várias linguagens, né? E que as pessoas podem se identificar ou com uma ou com outra linguagem. Então, o Serviço de Ação Cultural, basicamente, é isso. Ele fornece, né, linguagens diferentes, trabalha com linguagens diferentes para que as pessoas se identifiquem com essas linguagens e possam se informar, possam discutir e criar e recriar, né, o conhecimento a partir dessa interação. Muito bem, Edna, como é que é realizadas as atividades aproveitando o espaço da biblioteca aqui da Univale? Bom, a partir do momento que nós começamos a implantar, né, o serviço, aos poucos foi se modificando, né? Mas hoje nós temos um tema gerador, né? E esse ano nós trabalhamos, o nosso tema gerador é a arte de consumir. E a cada mês nós temos um assunto, né, em função desse tema que é discutido. E esse assunto é discutido como, né? Como é que plasticamente, né, a gente consegue fazer isso? Então, a gente proporciona à comunidade que vem até a biblioteca uma mesa literária,
aonde a gente disponibiliza do nosso acervo obras para que as pessoas possam se inteirar do assunto que está sendo discutido, que elas possam ler, que elas possam pesquisar, né? Enfim. E murais com informação onde em que outros suportes é possível encontrar informações sobre esse assunto, né? A gente hoje percebe que as pessoas utilizam muito os canais do YouTube, as bases de dados, ou mesmo os blogs, enfim, tudo que está na internet, né? Então, a gente também faz uma pesquisa prévia e aí divulga isso aí. Além disso, nós temos o Música na Biblioteca, né? O Tem Música na Biblioteca, que é um programa que acontece desde 2006, é uma parceria da biblioteca com o curso de música e com o setor de arte e cultura, onde os nossos alunos, né, se apresentam toda terça-feira. Então, e a grande maioria das vezes eles falam sobre essa música, então eles também estão compartilhando, né, os seus saberes, mas também nós recebemos músicos de outras instituições, músicos já formados, né, que já estão numa carreira. E, além disso, nós temos as exposições de arte, e aí nós temos espaços diferenciados. Então, nós temos a Rampa Espaço Cultural. No momento, ela abriga uma exposição do professor Venceslau, que é um artista plástico aqui de Itajaí, e nosso professor, né? E essas obras foram doadas para o acervo da biblioteca. Então, um acervo permanente, que depois que sair da Rampa, vai para os nossos espaços das salas de estudo. E nós temos também um outro espaço, que também é bem dinâmico, praticamente a cada mês a gente tem uma nova exposição, que é em frente ao laboratório de informática. Então, nesse espaço, também a cada mês, né, a gente recebe exposição de fotografia, né, de desenho, enfim, é aquilo que os artistas, né, demandam. E uma característica, né, bem marcante que a gente procura deixar na biblioteca é que o espaço de exposição privilegie as nossas produções locais, né, dos nossos acadêmicos ou dos nossos professores ou de artistas iniciantes, porque a gente sabe que existem outros espaços na cidade que já são privilegiados e que são disponíveis para artistas, né, que já têm uma certa carreira, que já desenvolveram um trabalho, né? E na biblioteca a gente procura fazer com que aquilo que os alunos produzem, né, possa ser visto, né? E que possa ser visto pela comunidade em geral e possa ser visto pelos seus pares, né, pelos seus colegas. E aí, a cada mês, então, o pessoal nos contata. Geralmente, a gente fecha a agenda no começo do ano ou no ano anterior, né? No finalzinho do ano, a gente já vai disponibilizando essa agenda. E também os alunos do Colégio de Aplicação, né, realizam no final do ano também conosco. Como a gente agora tem um espaço infantil, né, de infanto-juvenil, de biblioteca, que é uma conquista que a gente teve já, um espaço, né, que nós desejávamos muito, e então agora nós já temos há uns 2 anos. E nesse espaço também, no final do ano, nós sempre temos uma turma que expõe, né, os seus trabalhos. E para esse ano também a gente já está organizando uma exposição bem bacana que o pessoal vai gostar. E artistas da comunidade, pais de alunos, instituições, né, de Itajaí ou de cidades, né, próximas também a gente teve. E nós temos também outros espaços que são as vitrines, né? Uma vitrine das que existem na frente da biblioteca também é um espaço que nós disponibilizamos. Então, quando a gente tem objetos tridimensionais, né, com formas diferentes, também é um outro espaço, né, que pode ser disponibilizado. Certo. Edna, voltando a falar um pouquinho sobre as exposições artísticas, você falou que vocês abrem espaço para os acadêmicos, né? E a gente que é aluno e passa na biblioteca e vê essas obras de arte tão belíssimas, a gente não tem a ideia do trabalho que tem por trás dessa organização do espaço, da seleção dessas obras. Gostaria que você explicasse também como funciona para vocês chegarem até esses alunos que, de repente, além de serem estudantes de alguma outra área, também têm esse talento com relação à arte. Normalmente, a gente
as pessoas chegam a nós porque ouviram, né, ou na imprensa, ou pelos próprios colegas, e aí conversam conosco, e a gente normalmente faz uma avaliação prévia, digamos. A gente sempre pede que nos mandem o material, até porque nós não somos uma galeria especializada, uma galeria de arte especializada, né? Mas nosso espaço tem algumas características, então a gente precisa saber se nós estamos aptos a receber, né, esse material. E a gente conversa com o artista e vê a possibilidade, né, o que ele deseja também. E é muito interessante que a gente fez exposições onde foi a primeira vez que o artista se expôs, digamos assim. Então, é muito interessante, é muito gratificante para a gente, porque a gente percebe que o artista, quando está começando, ele tem esse receio, né, de se mostrar, né? Então, a gente compreende isso e vai aos poucos, né, digamos assim, preparando ele para essa exposição. E a gente já teve casos assim de artistas que, a partir da exposição da biblioteca, começaram a desenvolver ter uma visibilidade maior, desenvolver outras exposições, né? Então, a gente também fica muito feliz quando acontece isso. Quando o artista nos diz, olha, fui chamado para uma exposição em um outro espaço, ou recebi e-mail de alguém que, né, elogiou muito o meu trabalho. Então, normalmente, as pessoas vêm até nós, ou conversam com o pessoal do balcão de atendimento, que aí o pessoal encaminha para mim, ou nos mandam um e-mail, né, ou contato de telefone. Então, na medida do possível, a gente tenta atender todos aqueles que vêm até nós, né? Legal. Muito bem, Edna, essas exposições feitas pela biblioteca, na sua opinião, a certo ponto, estimulam as pessoas que passam por ali, além de prestigiar a exposição, acabar entrando, pegando um livro? Na sua opinião, isso chega a acontecer? Com certeza. A gente vê que aquela iscazinha, né, que a gente joga, né, acaba dando retorno. E essa é a função, né, do Serviço de Ação Cultural. É instigar, fazer com que a pessoa fique curiosa, né, e busque uma informação a mais, né, sobre aquilo que está ali. E constitua também um canal de comunicação, né, entre o artista, e esse público. E muitas vezes as pessoas acabam buscando mais informação, nos procurando para saber mais coisas sobre o artista, ou sobre a técnica, ou sobre a exposição em si, né? Nós tivemos no ano passado uma exposição muito grande, que foi a dos seminários de esculturas, né, em que as obras eram muito grandes, né, que estavam na biblioteca. Então, é uma coisa que chama bastante atenção. As pessoas sempre procuram, mas como que essas obras foram feitas? A partir de quê? Como que os artistas trabalharam? Então, como organizar, né, uma exposição tão grande? Então, a gente sempre, de uma certa forma, atinge as pessoas, e esse é um objetivo, que a gente pretende com que os nossos alunos, a nossa comunidade acadêmica, levante a cabeça, né? Que a gente está numa era em que as pessoas, né, estão sempre com a cabeça baixa, olhando no celular, que a pessoa levante a cabeça e perceba a grandiosidade de obras, né, que a gente tem, de trabalhos, de dedicação de artistas e de alunos e professores que a gente tem dentro de um espaço relativamente pequeno, né? A nossa biblioteca, nós não podemos dizer que ela é uma biblioteca pequena, mas com relação a outros grandes espaços, né, é um espaço acadêmico muito importante, né, para ver e ser visto. Edna, e para quem está em casa, de repente, ficou interessado em expor na Biblioteca Central Comunitária aqui da Univale, tem algum custo para expor? Como é que funciona essa parte? Não, nós trabalhamos praticamente sem verbas, né? Então, até é uma coisa que, às vezes, quando os músicos vêm se apresentar, quando não são nossos alunos, a gente sempre deixa bem claro, né? Nós não temos verbas, né, para oferecer, não temos cachê, mas nós temos um público, né, que é fiel e tal, e que acaba interagindo.
E, na medida do possível, nós procuramos adequar, né, o nosso espaço àquilo que o artista tem necessidade. Então, se ele tem necessidade de um espaço maior, nós temos a facilidade que a nossa biblioteca ela é super versátil, né? A gente consegue mover alguns móveis, a parte onde tem o palco de música, quando nós recebemos, por exemplo, a camerata de violões, ou músicos, um grupo maior de músicos, né? Nós conseguimos mexer naquele espaço e proporcionar um espaço confortável, né? Nós tivemos, o ano passado também, espetáculo de teatro de bonecos. Então, a gente também precisou mexer no espaço, né? E como todas as atividades, elas não têm custo para o público, né? São gratuitas, são abertas à comunidade, não só aos nossos alunos, aos nossos professores, funcionários, mas à comunidade externa também. Então, a gente não tem ingresso, né? As atividades são todas gratuitas. Da mesma forma, então, a gente procura contatar com artistas que possam proporcionar isso também para a nossa comunidade. Certo, muito bem, Edna. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e daqui a pouco voltamos a falar do Serviço de Ação Cultural da Biblioteca Comunitária aqui da Univale. Já voltamos. Estamos de volta e hoje o Viva Voz está falando a respeito do Serviço de Ação Cultural da Biblioteca Comunitária aqui da Univale e a nossa convidada é a responsável por esse serviço, Edna Calegaro. Muito bem, Edna, um projeto seu aqui na biblioteca, acho que já bem famoso, eu pelo menos que vim do CAU aqui no colégio, já devo ter participado algumas vezes, é a Hora do Conto. Explica pra gente, pra quem tá ouvindo aí, como é que funciona esse teu projeto. Bom, a Hora do Conto vai completar o ano que vem 10 anos, né? Então, nós começamos com a contação de histórias dentro da biblioteca quando houve a mudança do acervo literário que estava no Colégio da Aplicação, foi para a Biblioteca Central. Então, como a gente, né, iria adequar as crianças ou proporcionar às crianças para que elas conhecessem um ambiente que foi pensado para adultos, né? A Biblioteca Central é uma biblioteca voltada para os alunos de graduação, pós-graduação, e é um ambiente adulto. Então, a gente precisava fazer com que as crianças se sentissem bem dentro desse novo espaço. E aí, então, nós começamos, né, com a Hora do Conto. No começo, nós tínhamos várias pessoas envolvidas, outros funcionários, nós tínhamos bolsistas, mas com o tempo, essas pessoas foram saindo e tal, e aí eu fiquei, né, sozinha para tocar o projeto. E como na minha experiência profissional, eu fui professora durante muito tempo, então, né, tenho uma formação pedagógica, e isso, né, cresceu muito, ficou muito forte. Eu disse, não, é isso que eu vou me dedicar. E também eu comecei a me descobrir também, né, como contadora de histórias. E aí foram cursos, né, eu realizei vários cursos, eu fiz uma especialização em contação de histórias. E aí nós começamos a fortalecer esse projeto. Então, ele acontece em parceria com o Colégio da Aplicação, né, com as professoras, com a coordenação. E existe um cronograma que é pensado todo começo de semestre, então nós organizamos o cronograma. E as crianças vêm, então, por turmas, né? Elas vêm para a biblioteca. E depois que a gente teve esse espaço novo, especificamente para atender as crianças, ficou muito mais lúdico, muito mais divertido. E aí, sempre, a cada ano, a gente escolhe um tema, um fio condutor, né? Quando nós começamos o trabalho, nós escolhemos obras do acervo, que esse também era uma outra intenção que nós tínhamos. Era fazer com que as crianças conhecessem o acervo, né? E interagissem mais com o objeto livro. Então, nós utilizávamos basicamente as obras que nós tínhamos ali. Então, na verdade, não existia um tema, mas a biblioteca toda era o tema. E a partir do momento que começou a se estabelecer e fortalecer isso, nós começamos a testar, né, coisas diferentes. Então, nós trabalhamos com histórias da América Latina. E no começo,
eu trabalhava com uma outra colega e nós nos utilizávamos de personagem. Então, nós nos caracterizávamos de personagem e eram os personagens que contavam as histórias. E, a partir do momento que nós fomos nos descobrindo, né, como contadoras, nós fomos criando o nosso próprio estilo e fomos deixando de lado os personagens. Então, de uns 2, 3 anos ou mais para cá, somos nós mesmas, né, que contamos as histórias. Aí, há uns 3 anos, eu novamente fiquei sozinha, né, assumi o projeto sozinha, e aí eu venho realizando estudos, né, sobre o ato de contar histórias, sobre a importância das histórias, da história oral, né, de ouvir histórias, e como toda a mitologia de todos os povos influencia, né, nas questões culturais, nas questões psicológicas, nas questões antropológicas, inclusive, do ser humano. E aí eu fui aprofundando os estudos, né, aí o ano retrasado, eu trabalhei com histórias do folclore infantil de vários países, né? Principalmente os irmãos Grimm, então os contos de fada, né? E houve na literatura, no cinema, um reavivamento, né, dos contos de fada. A gente vê aí uma porção, né, de filmes que trazem essa temática. Aí eu aprofundei um pouco mais, né, o estudo. Eu trabalhei com mitologia grega. O ano passado nós trabalhamos com mitologia grega e aliado a isso, então eu sempre busco elementos para trabalhar com um cenário, né, que dê plasticidade, ou com elementos que as crianças possam buscar alguma identidade visual também, né? E aí, né, a coisa vai desenvolvendo, vai fluindo, né, naturalmente esse contato com as crianças. Uhum. Edna, e esse projeto que tu desenvolveu com toda essa pesquisa, ele é direcionado apenas para as crianças? Como funciona? Não, é interessante porque, assim, no momento que eu estou fazendo a contação de histórias, como é num espaço aberto, muitas pessoas têm acesso e podem, né? Inclusive mães, pais de alunos nossos que os seus filhos estudam em outras escolas, vêm, e aí o que acaba acontecendo? Hoje, essa contação de histórias é estendida a outras escolas também, né? Em algumas vezes eu vou até a escolas do município, escolas que atendem educação infantil também, e escolas que vêm para a biblioteca, né? Até porque a gente gosta de fazer com que as crianças percebam esses espaços diferenciados, essa identidade que a biblioteca pode ter, né, de acordo com a comunidade que ela atende. Então, se estendeu, e também para os adultos. Então, eu já tenho um trabalho já de 2 anos com os acadêmicos do curso de Educação Física, porque eles têm uma disciplina, né, que trabalha as questões de folclore, de cultura, né? Então, as professoras sempre me contatam e eu faço isso também para os acadêmicos, mas também para adultos de outros lugares, né? Porque as histórias, elas encantam crianças de todas as idades, né? A nossa criança interior, principalmente. Era isso que eu ia comentar. Eu já me deparei nos corredores da Univale com os grupos de alunos do CAU indo para a biblioteca. Os comentários deles, entre eles, é uma festa, né? Eles adoram ir até a biblioteca. Eu gostaria de saber a tua opinião com relação aí, após o término da contação de histórias, como é que é a reação dessas crianças, enfim, do público que tu atinge com a hora do conto? É uma experiência para eles diferenciada? Como é que eles se sentem? Uma outra visão daquela história que tu contou? É muito interessante, porque no momento em que que estabelece aquele círculo, aquele momento de contação de histórias, é um círculo mágico, né? Digamos assim. É como se a gente tivesse envolvido, né, numa outra esfera, num espaço-tempo diferente, né? Eu, como fico encantada com os olhos dele em mim, eu acho que o contador de histórias tem um privilégio de perceber isso, de ter olhos de crianças, né, que estão descobrindo o mundo, todos voltados para si, né? E essa energia, né, pulsa naquele momento ali. Então, depois que acaba a história, então eu procuro sempre
remeter a eles de onde veio a história, né? Se está relacionado com a cultura de algum país, né? Que país é esse? Se tem um livro, né? Que livro é esse? Que autor é esse? Normalmente eu mostro a obra para eles. Ó, a história foi tirada desse livro, desse autor. Então, normalmente eu pesquiso algumas referências sobre o autor ou sobre a obra. Se existem gravuras, eu mostro, né, as ilustrações. E dou sempre possibilidades para que eles possam descobrir coisas a mais, né? Ou pesquisando na internet, ou buscando em outros livros. Mas quando a obra existe fisicamente ali, é ali da biblioteca, o que a gente percebe? Naquela semana, ou até nas semanas seguintes e nos anos seguintes, eles ficam enlouquecidos para pegar aquele livro, né? Eles correm atrás, eles disputam, né, aquela obra, e isso é muito gratificante. Então, é isso mesmo que a gente queria, era atingir, fazer com que eles fossem buscar alguma coisa além da história. Muito bem, Edna, já deu para perceber que você é apaixonada pelo seu trabalho, mas eu queria saber como que surgiu, então, o teu interesse por trabalhar em bibliotecas. Eu sempre me inspiro, né, no Jorge Luis Borges, que é um grande escritor argentino, e ele disse que a biblioteca é uma espécie de paraíso, né? E há 15 anos atrás, quando eu fiz o processo seletivo para entrar na Univale, eu já escolhi a biblioteca, porque desde que eu era criança, eu acho que eu me considero o rato de biblioteca, como dizem, né? E eu sempre tive uma ligação muito forte com leitura. E, inclusive, a Hora do Conto me proporcionou esse ano, o ano passado e esse ano, entrar em contato com a pessoa que foi a minha primeira bibliotecária, né? Foi uma coisa maluca, que a gente não sabe, né, como acontece, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, morei muito tempo lá, e a bibliotecária de lá, que era de um colégio salesiano, veio para cá, uma irmã salesiana, e eu a encontrei aqui, trabalhando no Dom Bosco, no Lar Padre Jacó. Então, foi uma coisa muito maluca, aquilo mexeu emocionalmente comigo, e eu fui para contar histórias para as crianças, que ela fazia o mesmo trabalho que ela fazia comigo lá, em que ela instigava, em que ela colocava essa curiosidade, né, para a gente. E isso é uma coisa que me move muito. Então, eu sempre tive essa curiosidade em saber o que tinha dentro daquele livro, como é que era a história. Eu sou uma leitora ávida, acho que eu sou meio viciada, né, mais que leitora. Então, é isso que eu gostaria que as pessoas tivessem. Como eu me sinto muito bem lendo, uma variedade, né, grande de tipos de leitura, eu desejo que as pessoas sintam esse prazer, né, que eu tenho. E aí, trabalhar em biblioteca, nossa, né, para mim era, sim, trabalhar no paraíso, né? Mas quanto mais eu fui trabalhando e me inteirando do que é uma biblioteca, do trabalho que existe com a questão da informação, eu fui me apaixonando cada vez mais, né? E hoje eu sou acadêmica, né, de biblioteconomia. E a Hora do Conto foi alguma coisa muito, não sei se natural, né, mas uma coisa que sempre me atraiu. E contar histórias, recontar a vida da gente também e a vida, né, de outras pessoas. Certo, Edna, o nosso tempo infelizmente acabou, é muita história para contar. Até a gente comentava que precisaria de 2 programas para contar toda a história do Serviço de Ação Cultural, mas para fechar, eu gostaria que você passasse para os telespectadores e ouvintes como é que eles podem obter informações sobre os eventos da biblioteca, um site, um e-mail, como é que funciona? Normalmente, a divulgação, a gente utiliza bastante os canais da rádio, né, para fazer a divulgação. A página da biblioteca, né, univale.br/biblioteca, e também na própria biblioteca. Então, a gente sempre tem o pessoal lá que tem a programação, né, ou pelo telefone, o 3341-7599, né, que é o telefone que eu normalmente atendo, ou também pelo meu e-mail, emcalegaro@univale.br. E nós estamos lá sempre dispostos, né, a trocar ideias e bater um papo legal com as pessoas que gostam desse assunto. Tá certo. Então, nós conversamos com a Edna Calegaro, ela é responsável pelo Serviço de Ação Cultural da Biblioteca Central Comunitária aqui da Univale. É isso, Lucas? É isso aí, Catiane. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.